Entre tantas medalhas, recordes e histórias de superação, uma lágrima. Talvez a que mais tenha chamado a atenção na história dos Jogos Olímpicos, derramada pelo ursinho Misha durante a cerimônia de encerramento dos Jogos de Moscou em 1980. A coreografia remetia à tristeza, não só porque o evento estava chegando ao fim, mas também por lembrar uma questão que nem de longe tinha ligação com o esporte. 65 países, comandados pelos Estados Unidos, boicotaram os Jogos devido à invasão soviética ao Afeganistão, ocorrida um ano antes. Uma entre tantas histórias que o jornalista Fábio Piperno, do grupo Bandeirantes, relata em Jogada Política do Esporte, o confronto entre os Jogos Políticos e os esportes olímpicos. O esporte, Rosenberg, ele não é um corpo à parte da sociedade. Então é natural que o esporte espelhe as mudanças sociais, políticas e econômicas de cada país, ou mesmo de cada momento político. Para preencher as 152 páginas do livro, Piperno recorreu a relatórios do Comitê Olímpico Internacional, livros, jornais, filmes e documentários, uma reunião de episódios tão marcantes quanto a própria trajetória dos maiores campeões. Momentos em que a conjuntura política invadiu campos, piscinas, pistas, tatames, ginásios e quadras. Como nos Jogos da Cidade do México em 1968, quando a questão da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos mobilizou vários atletas de alto nível, entre eles Tommie Smith e John Carlos, que subiram no pódio na prova dos 200 metros rasos. Os Panteras, como ficaram conhecidos após receberem as medalhas, levantaram os punhos com os braços cerrados, símbolo do movimento que representavam, conhecido como OPHR, e abaixaram a cabeça durante a execução do hino americano. A questão dos punhos cerrados, sem dúvida nenhuma, foi um ato de rebeldia e esses atletas lutavam aí pela igualdade de direitos. E eles tinham uma série de reivindicações não atendidas e decidiram então fazer aquele protesto usando inclusive o brochinho do OPHR. E aí, por conta daquela manifestação deles, eles acabaram sendo punidos. Em ano de Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, Piperno volta alguns anos no tempo. Aponta que os fatos que envolveram política e esporte no Brasil estão muito mais ligados à corrupção nas obras para os grandes eventos, como os Jogos Pan-Americanos de 2007 e a Copa do Mundo de 2014, do que propriamente com alguma questão ideológica. No entanto, o escritor acredita que o momento atual vivido no Brasil, com o afastamento da presidente Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer, pode ter algum impacto durante as competições, já que vão começar quando a definição do impeachment estiver próxima. Portanto, os Jogos Olímpicos eles serão um cenário muito mais favorável para que os grupos pró e contra o impeachment demonstrem com um pouco mais de rigidez as suas posições, eventualmente provoquem até algum tipo de manifestação, e é por isso que eu acho então que fica um pouco difícil a gente prever hoje o que pode acontecer.